Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 19 de abril de 2021, segunda-feira. Nós vamos dar início aí à nossa aula resumo de hoje, tá bom? Pegue seu livro de História, página 22. Livro de História, página 22. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre grupos de convivência. Foi uma atividade que nós realizamos em sala, teve uma pergunta da nossa prova também relacionada a isso e hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro, tá bom? Nós temos na nossa página 22 uma imagem em preto e branca, tá vendo? Para responder as perguntinhas aqui embaixo, eu quero que vocês observem essa imagem e vocês vão responder as seguintes perguntas para mim. Essa imagem retrata pessoas de antigamente ou pessoas da atualidade? Essa imagem aqui, essa foto, é uma foto antiga ou uma foto atual? Vocês vão responder para mim lá. B. A maioria das pessoas da imagem está reunidas em grupo ou sozinha? Observe a imagem e responda ela para mim. E a letrinha C. O modo de vestir das pessoas retratadas na imagem é atual ou é semelhante ao que nós nos vestimos hoje em dia ou não tem nada a ver? Então, observe a roupa dessas pessoas aqui. A forma que elas estão vestidas é a forma que a gente se veste hoje em dia? Vocês vão responder para mim se é parecido com a nossa roupa de hoje em dia ou se não tem nada a ver com a nossa roupa de hoje em dia, tá bom? Na nossa página 23 de História, nós falamos um pouquinho aí hoje sobre conviver bem. Foi uma atividade também que realizamos já no livro, foi uma questão da nossa prova também, para conviver bem com as pessoas, o que nós precisamos fazer. Lembra lá na nossa prova que tinha uma atividade no parque da escola, que tinha algumas crianças brincando e tinha uma lá no fundo jogando lixo no chão? Para conviver bem com as pessoas, nós precisamos respeitar o espaço, né? Um exemplo aqui é a nossa sala de aula, eu sempre falo para vocês. Quando finalizarmos nosso dia, nós precisamos recolher o nosso lixo, deixar a nossa sala organizada para a turma da tarde receber a nossa sala limpa. Da mesma forma que nós gostaríamos de receber pela manhã, não é? Não seria nada agradável a gente chegar de manhã na escola e a nossa sala está toda suja, toda bagunçada, né? Então, para conviver bem com as pessoas, nós precisamos respeitar o espaço das pessoas, né? O espaço que nós dividimos com outras pessoas, nós precisamos respeitar. Então, na nossa atividade da página 23, temos 6 imagens aí que está mostrando algumas atitudes das pessoas durante o dia. E eu quero que vocês leiam as frases embaixo e vocês vão assinalar cada imagem com a sua letrinha correta. Um exemplo, a letrinha A é cumprimentar as pessoas. Devemos cumprimentar as pessoas para viver bem, para conviver bem? Sim. Além de ser bem educado, né? Todo mundo fica feliz com oi, um bom dia, obrigada, né? Então, conviver bem é cumprimentar as pessoas, né? Tchau, olá. Então, conviver bem, cumprimentar as pessoas. Em que imagem? Em qual quadradinho essa imagem representa? Cumprimentar as pessoas. Vocês vão encontrar a imagem correta e vão colocar a letrinha A dentro do quadradinho, tá bom? Fazendo assim com as seguintes letrinhas aí. A B, devolver o que emprestou. Em qual imagem a pessoa está devolvendo o que emprestou? Isso também é conviver bem, né? Imagina você pegando o brinquedo de uma coleguinha e não devolvendo. O coleguinha vai ficar triste, não vai falar com você. Vocês vão conviver bem? Não, né? Então, quando nós pegamos algo e devolvemos para aquela pessoa, nós convivemos bem com ela, porque ela vai falar assim, eu emprestei e ele me devolveu. Então, qual imagem representa aí o devolver o que emprestou? Procure na imagem e responda com a letrinha B. E vocês vão fazer sim com as demais frases, tá bom? Na nossa página 24 aí, continuando a falar sobre conviver bem com as pessoas, nós vamos fazer uma atividade aqui no nosso caderno. Então, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês, tá aqui, ó. Peguem o caderninho de vocês e conversem em casa com os familiares de vocês. O que nós podemos fazer bem para conviver com as pessoas na escola, no parque ou na praia? Então, nós vamos pegar o caderno, coloque a disciplina que estamos trabalhando hoje, que é História, a data de hoje, dia 19 de abril de 2021, e conviver bem, que é o tema da nossa atividade, né? O assunto que nós estamos trabalhando hoje, tá? E no caderno vocês vão responder aí, o que nós podemos fazer para conviver bem com as pessoas na escola? Respeitar os funcionários, respeitar a professora, respeitar o colega. A gente convive bem desse jeito? Sim. No parque, o que nós fazemos para conviver bem no parque com outras pessoas? E na praia, o que nós fazemos para conviver bem com as pessoas na praia? Vocês vão fazer essas 3 respostas para mim no caderno, tá bom? Depois nós vamos voltar para o nosso livro. E em casa, eu quero saber em casa. A gente já viu no parque, na escola e na praia. E agora em casa? O que nós podemos fazer para conviver bem com as pessoas da nossa casa, da nossa família? De repente, tirar um prato de cima da mesa quando terminou de comer.
que a gente beber uma água, um suco, guardar os brinquedos, respeitar pai e mãe. São atitudes que podemos ter para conviver bem com as pessoas na nossa família? Sim, você vai me responder na nossa atividade de número 3 da página 24, tá bom? E depois na nossa página 25, nós também temos algumas imagens aí de pessoas convivendo bem e se ajudando. Você aí, você já ajudou alguém ou já foi ajudado? Pensa aí, lembra de alguma atitude que aconteceu, algo que tenha acontecido e que você tenha ajudado alguém e que a pessoa também tenha te ajudado. Aqui nós temos 4 imagens que representam bem isso. Um menino aqui, uma criança ajudando na plantação, ó. A menina ajudando o menininho que caiu do patins. Aqui, ó, fazendo a reciclagem, pegando os lixos do parque. E o menininho ajudando a menina na cadeira de roda a se movimentar, né? Aí de um lado para o outro. São atitudes em que eles estão ajudando, mas também que eles podem também ser ajudados, né? Por essas ou por outras pessoas. Depois, para finalizar aí nas atividades de história, lá na página 26, nós temos aí um textinho falando sobre os povos indígenas. Lembrando que hoje, dia 19 de abril, é o dia do índio. E nós temos um textinho falando um pouquinho sobre os índios, né? Então, leiam aí com a mamãe também esse texto, falando sobre os índios e falando sobre o convívio dos índios, que os índios eles gostam de ajudar as pessoas. O que eles fazem na pesca? Eles dividem a pesca deles, eles fazem a colheita, eles dividem o que eles plantam. Então, vocês vão ler esse texto para poder responder as perguntinhas aqui embaixo, tá bom? Vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e verde, e para cada alternativa verde correta, pinta de verde. A afirmativa é falsa, pinta de vermelho, tá? E para finalizar aí, falando um pouquinho agora sobre a amizade, porque conviver bem também é ser amigo, né? É termos amigos. Então, na nossa página 27, está falando um pouquinho aí sobre a importância da amizade. Nós temos também algumas imagens aí, ó. Quem tem um amigo aí? Vocês têm amigos? Então, nós temos algumas imagens aí que representam a importância da amizade, né? Observe algumas atividades que as pessoas podem realizar com os amigos. Estudar, brincar, fazer descobertas, conversar, assistir filmes e passear. São atividades que fazemos aí com os nossos amigos. É importante termos amigos? É legal termos amigos? Então responda isso aí em casa, converse com o papai e com a mamãe, com quem auxiliar vocês nessa atividade, para que vocês possam fazer a lição de casa do dia de hoje, tá bom? Que todo mundo tem um amigo. Esse amigo pode ser uma pessoa, pode ser até um animalzinho, pode ser, né? Ele não vai conversar com a gente, mas ele vai ouvir, ele vai brincar com a gente, ele é companheiro. Então, a nossa atividade para a lição de casa hoje é a página 28. Todo mundo tem um amigo. Nós temos um texto falando sobre a amizade. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto aí em casa para poder responder as atividades da página 29. Tá bom? Essa foi a nossa atividade de história de hoje. Eu já vou retornar com vocês aí com a nossa atividade de ciências. Voltei aqui para falar um pouquinho da nossa atividade de ciências de hoje, que é a nossa outra disciplina que nós vamos estudar, tá bom? Ciências, página 21. Ciências, página 21. A corzinha verde aí, ó. Pega lá o seu livro de ciências, página 21. A última atividade, nós falamos um pouquinho sobre o Sol, lembra? Tem essa imagem, nós temos as posições do Sol, que muda de acordo o lugar que ele está, né? A posição dele, então muda a sombra, né? Muda o formato das coisas aqui embaixo, na Terra. Nós vamos falar então sobre agora a luz e os seus objetos. Quando a luz chega a uma superfície transparente como o vidro, ela consegue atravessar e iluminar do outro lado. Então nós vamos falar de imagens na superfície transparente, a translúcida e a opaca. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Cada uma eu vou estar explicando para vocês. A superfície transparente seria o vidro. Sabe o copo do vidro? O copo de tomar água de casa, a janela de casa? Aquilo ali é transparente. Quando o sol está do outro lado, quando o sol está no céu ou temos uma luz, essa luz ela consegue ultrapassar o vidro? Vocês vão observar que sim, tá? Se vocês ficarem com dúvida, vocês podem fazer o teste em casa aí. Vai para o lado de fora de casa, à noite ou de dia, e acenda a luz. Vocês vão ver que a luz ela consegue ultrapassar essa barreira transparente do vidro. Nós temos uma imagem aí do gatinho, que a luz passa através do vidro, por isso conseguimos ver do outro lado. A luz ela consegue
ultrapassar o vidro, né? Porque o vidro é transparente, então nós conseguimos ver o reflexo da luz ou o reflexo do sol do outro lado. Depois nós temos uma superfície aí translúcida. O que é o translúcido? Translúcida é quando uma superfície atravessa parcialmente e podemos ver apenas os vultos. Onde nós podemos observar a superfície translúcida? A cortina de casa. Uma cortina, quando está de noite ou quando está o sol, por exemplo, a gente consegue ver a claridade, nós conseguimos ver o do outro lado. Aqui na sala eu mostrei para eles na cortina, a gente consegue ver as casas que tem ao lado da escola, mas nós não conseguimos ver nítido, né, com perfeição, nós vemos apenas o formato, né, a sombra. E é um exemplo também que nós temos aqui, ó, translúcido, tá vendo? Nós conseguimos, aqui na imagem do vidro, ó, transparente, a gente consegue ver perfeitamente a imagem do gato. Na translúcida é uma cortina que tem aqui, a gente consegue ver o gato perfeitamente? Não, o que nós conseguimos ver apenas é o sombra do gato, né, o formato do gato, porque a cortina está aqui na frente, então é translúcida, quando a gente não consegue ver totalmente, nitidamente, como nós vemos pelo vidro, mas nós conseguimos ver aí os vultos, né? Ver que tem algo do outro lado, a gente só não consegue ver com clareza, né? Como nós estaríamos vendo pelo vidro, tá? E o opaco é quando a luz chega a uma superfície opaca, como um avião, ela não consegue atravessar o outro lado, por isso forma uma sombra no formato do objeto. Então, opaco, por exemplo, é quando a luz ela não consegue ultrapassar. Um exemplo aqui, o livro. A luz que está aqui em cima de mim, ela não consegue ultrapassar aqui embaixo. Então, o que eu vou ver lá embaixo é apenas a sombra. A luz ela não consegue passar por esse objeto aqui, vendo apenas, então, a sombra do objeto refletido no chão. Nós temos a imagem aí de um avião, que a luz não consegue, né, do sol, a claridade do dia não consegue ultrapassar o avião, então formando assim a sombra no mar aqui, tá vendo? Então, superfície transparente é o vidro, né? É aquela transparência em que nós conseguimos ver do outro lado. Superfície translúcida é o que nós conseguimos ver apenas o vulto. Nós temos o exemplo aí da cortina. Se tem uma cortina, não conseguimos ver do outro lado, apenas o vulto. A luz, ela não consegue ultrapassar aquele lado lá, então por isso fica apenas o vulto. E o opaco não consegue ultrapassar de jeito nenhum, formando assim a sombra, tá? Nós temos 3 exemplos aqui, ó, das imagens. Transparente, a gente consegue ver o gato. Translúcido, a gente vê apenas o vulto, né, o formato do gato. E o opaco, a luz ela não consegue ultrapassar esse objeto, formando assim a sombra no mar, tá vendo? E é o que acontece aí quando brincamos de mímica, né? Brincamos de sombra, na verdade, de fazer sombra, lembra? Sempre quando acaba a luz, a gente tem o costume da a vela acesa, a gente começa a fazer sombra, fazer os animais, fazer borboleta. Tem gente que consegue fazer vários tipos de animais aí usando as mãozinhas, né? Usando a sombra. E é um exemplo que nós temos aqui. Qualquer fonte de luz, quando atinge uma superfície opaca, quando a luz não ultrapassa, né? Ela não consegue ultrapassar a minha mão. Então, eu consigo fazer os formatos e vai ser refletida a sombra no espaço lá. Ó, um exemplo, ó, vocês estão vendo a minha mão aqui? Olha a minha mão aqui na lousa. A luz, ela não ultrapassa a minha mão, formando, então, a sombra lá na lousa, tá vendo? Isso aqui é uma superfície opaca. A luz não ultrapassa a minha mão, formando, então, lá atrás, a sombra. Tá vendo? Vocês podem fazer esse teste em casa. Liga, como eu falei, acendam a luz, vejam lá do outro lado da janela do vidro, ou pegam um copo, vocês vão conseguir ver essa superfície transparente. A cortina, fechem a cortina lá, coloquem um objeto do outro lado, ou até na mesma rua de vocês. Não conseguem ver perfeitamente apenas um vulto. Isso é a superfície translúcida. E opaco é quando a luz não consegue ultrapassar o objeto, formando então a sombra. Olha lá. Tá vendo aqui, ó, o livro, a luz que está aqui em cima de mim não consegue ultrapassar, formando a sombra aqui na lousa. Isso aqui é uma superfície opaca. Nós vamos falar mais disso mais pra frente nas nossas outras aulas, tá bom? E depois falando um pouco mais sobre o sol, né? A posição do sol, que também interfere muito na sombra, no formato. Fiz um teste com as crianças aqui na sala, infelizmente vocês não estavam aqui para presenciar, mas nós temos uma atividade que vocês podem fazer em casa, tá bom? E responder as perguntinhas. Lá na página 22,
nós temos aí, ó, observe como a sombra de uma árvore aparece em diferentes momentos do dia. Então, com o sol, olha lá, como o sol muda, tá vendo? Lembrando que o sol não se mexe, né? Não se movimenta, quem movimenta é a terra. O sol, ao nascer do dia, o sol está bem baixo, ele está reto praticamente, né? Frente a frente com a árvore. Olha a posição da árvore, como que ela fica, a sombra da árvore fica no chão. Ela está esticada, né? Ela está grande, né? Ela está na frente, na verdade, dessa árvore, né? Meio-dia, quando o sol está mais forte, que é o momento que nós saímos aqui da escola, o sol já não vai estar mais aqui embaixo, ele já sobe, olha lá, pelo movimento da terra, ele sobe, ele fica no alto. Então, pegando a imagem da árvore, a imagem acaba diminuindo a sombra, porque ele está aqui no alto, ó. Então, diminui a sombra no chão. E quando é entardecer, que o dia está acabando, o pôr do sol e o sol está indo embora, olha lá, muda também a posição, tá vendo? A sombra fica mais comprida, volta a ficar de frente com a árvore, só que mais comprida. Então, essa aqui é uma experiência que eu quero que vocês façam, tá bom? Eu vou explicar para vocês agora, para que vocês possam observar aqui. Eu fiz aqui na sala, usando uma lanterna, a lanterna do meu celular, e deu super certo. As crianças conseguiram acompanhar, conseguiram entender. Façam também em casa, tá bom? Seja com a lanterna do celular ou seja com o sol, caso não tenha sol. A gente não conseguiu fazer no sol hoje, porque requer muito tempo, né, ao longo do dia aí, e também agora pela manhã não tinha sol, né, o tempo estava um pouquinho mais fechado, então a gente não conseguiu fazer. Mas eu fiz com a lanterna do meu celular e deu super certo. Como que nós vamos fazer essa experiência? Vocês vão precisar apenas de um lápis, uma massinha e uma folha de sulfite. Só isso. Não precisa nem da folha, pode fazer no chão. Vocês vão apoiar o lápis dentro da massinha. Olha lá, vai apoiar o lápis dentro da massinha, assim como essa imagem aqui, ó. E vocês vão acompanhar ao longo do dia os movimentos aí dessa sombra. Vocês vão ver que ela vai estar bem parecida com o que aconteceu aqui. Em diferentes momentos do dia, as sombras ela foi mudando o seu lugar, tá vendo? Não tem sol, eu não tenho lugar aqui onde eu possa fazer essa atividade. Então, como eu falei, pegue o celular. Com o celular, vocês vão colocar o celular como se fosse o sol, dessas três maneiras. Então, o lápis de vocês vai estar aqui, vocês vão pegar a lanterna do celular e vocês vão colocar aqui. Vocês vão ver a posição que vai ficar a sombra no chão desse lápis. Aí vocês vão simular, fingir que chegamos aí ao meio-dia, em que o sol vai estar no alto. Vocês vão observar o que acontece com essa imagem, com essa sombra. E depois, quando o sol está indo embora, o pôr do sol, vocês vão observar também a imagem que vai fazer do lápis no chão, tá? Aqui na página 23 está ensinando vocês a fazerem. Façam essa experiência em casa e depois respondam. Como eu falei, se não conseguir fazer com o sol, porque tem o dia inteiro, faça com a lanterninha do celular, tá? Eu fiz e deu super certo aqui na sala. Aí vocês vão responder para mim essas perguntas aqui da página 23. Depois, lá na nossa página 24, temos algumas perguntinhas também aí falando sobre o sol, né? Sobre a claridade aí do sol. Vocês vão responder para mim por que não conseguimos ver as estrelas durante o dia. Você saberia me responder? Me responda então por que nós não conseguimos ver as estrelas durante o dia. Por que a gente não consegue olhar para o céu e ver o sol? Por que a gente não consegue fixar a nossa vista no sol? O que acontece que a gente não consegue ver? Coloque a sua resposta para mim aí na nossa atividade número 1 da página 24. Depois embaixo nós temos um trechinho também aí de uma história falando um pouquinho sobre os períodos do dia. Quais são os períodos do dia? Eu vou falar para vocês. Em que período do dia você estuda? Manhã. Em que período do dia você vai embora para sua casa? À tarde. Em que período do dia você janta, você dorme? À noite. Então, período são os tempos que nós temos durante o dia, né? Ao longo do dia. Temos o período da manhã, período da tarde, período da noite. Nós temos um textinho aí. Façam também essa leitura em casa aí com os familiares de vocês para poder responder as nossas perguntinhas aqui embaixo. Após ler esse texto, vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Passar um lápis, né? Um risco embaixo da palavra. Vocês vão sublinhar as palavras que referem a períodos do dia, manhã, tarde e noite. Vocês
Vamos ver se tem essas palavrinhas dentro do nosso texto. Encontrou? Passe o lápis embaixo aí, sublinhando essa palavra, tá? Depois de sublinhar as palavras, vocês vão escrever as palavras do período do dia que vocês encontraram no texto. Escrevam todas as palavrinhas para mim aqui embaixo. Depois da nossa página 25, também seguindo aí a leitura do texto para responder essas perguntas, vai responder a letrinha C e vai pintar aí a imagem que representa o sol ao meio-dia. Em que imagem representa a sombra que faria nessa árvore ao meio-dia? Façam a experiência de vocês, observem também as imagens aqui do livro para vocês descobrirem para mim essa resposta. Pinte a árvore que representa a sombra do meio-dia. E depois, embaixo aí, a número 3, classifique os objetos em opacos, transparentes e translúcidos. Vocês vão escrever para mim a parede de madeira em que a luz não ultrapassa. Uma parede de madeira, a luz, ela não ultrapassa. É o quê? Uma superfície translúcida? Opaca? Transparente? Escreva para mim lá embaixo. O copo de vidro é uma superfície o quê? Transparente? Translúcida? Opaca? A luz consegue ultrapassar o copo? Responda para mim lá. E a última, a cortina de tecido, né? A cortina aí de casa, em que o sol, ele está passando, a gente consegue ver, ó, o formato aqui, ó, de umas montanhas, né? De uma árvore. O que é isso aqui? É uma superfície translúcida, transparente ou opaca? Responda para mim, faça essa atividade com bastante capricho. Se tiver com dúvidas, peça para o papai e a mamãe mandar uma mensagem para mim, tá bom? Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo, crianças, e até amanhã!